Olha, é muito importante que a gente entenda que o exame de ultrassom foi desenvolvido para analisar o estado de saúde da criança. Faz parte do processo de pré-natal. É uma preocupação com a saúde. Descobrir o sexo do bebê é mais uma coisa, mais uma informação que a mãe pode obter com este exame. Mas não há 100% realmente de garantia de que teremos um acerto. Nós estamos recebendo o Dr. Roberto Cardoso, que é obstetra, é difícil falar isso, né, doutor? Obstetra, pesquisador da Unifesp. Estamos recebendo também a Viviane Lopes, que é obstetra, fetóloga. Ela vai operar o equipamento de ultrassom. E aqui está a Simone Paulo de Lima, grávida do primeiro filho. Tudo bom, Simone? Tudo bem. Tudo jóia? Seja muito bem-vinda. Obrigada. Vai fazer ultrassom. Ela não sabe o sexo do bebê ainda. Ela vai descobrir. Bom, a gente acha que ela vai descobrir, né? Vamos ver o que vai acontecer. A gente vai conversar com eles daqui a pouquinho aqui. É importante que você saiba que casos como esse da reportagem, casos como esse de Santos, não são totalmente raros. Eles acontecem, de vez em quando, um ou outro. Eu acho que a Cris Flores está acompanhada de 2 casos desse tipo. Tô certo, Cris? Certíssimo, Celso. Surpresa na hora do parto para a Graziela da Silva Pires, que está aqui do meu lado, atendente de 24 anos, veio com um Cauã de 6 meses. Bom dia, Graziela, bem-vinda. E para a Juliana Mendes Amaro, que é auxiliar de cabeleireira de 27 anos, que está com o Samuel de 2 meses no colo. As duas achavam que era uma menina no ventre, é isso, Graziela? Você fez quantos exames? 2 ultrassons. 2, e as 2 vezes disseram para você que era uma menina? Isso. Você só descobriu na hora do parto? Não, aí com 9 meses eu fiz a última, que já era na hora de nascer. Aí o médico falou, como é o nome? Eu disse, Camille Vitória. Aí ele disse, não vai ser Camille Vitória, pode escolher outro nome, que é um menino. E você já estava com o enxoval comprado, tudo? Já, estava com o enxoval todo comprado. Camille Vitória em homenagem à filha da Carla Pérez? Não. É Camille Vitória, não é? É Camille Vitória. A gente acabou de mostrar o caso dela aqui, né? Inclusive que ela descobriu depois também, em cima da hora, né? É verdade. E você também, Juliana, foi em cima da hora? Foi no parto. No parto, no seu caso. Eu tava esperando menina, a Ana Carolina, e nasceu o Samuel. E a reação, gente? Como que foi? É preocupação de ter que trocar tudo, ir atrás das coisas. Mas você estava lá na maternidade, tendo filho. E aí, como é que faz para trocar tudo? Pois é, a família correu. Você tinha feito vários exames também, Juliana? Fiz 2. Fez 2 exames? Fiz. O último eu tava com quase 6 meses. Ah. E o meu médico não quis fazer mais ultrassom, porque achava que fazia mal pro bebê. E aí aconteceu. E esses 2 exames te mostraram qual informação você teve com eles? Que era menina. Que era uma menina. E quem nasceu? Quem chegou? Samuel. Chegou o Samuel. E você tinha comprado tudo cor-de-rosa? Tudo cor-de-rosa. Lembrancinha, roupinha, quartinho, tudo. Parede, chá de bebê. Você conseguiu trocar bastante coisa ou você teve um prejuízo grande nessa brincadeira? Prejuízo. Teve? Tive. Eu ganhei muita coisa que eu não pude trocar. E o que eu consegui, né, foi que... Como é que foi a reação da família? Do pai? O pai tava esperando uma menina. Mas ele ficou feliz também. Mas você estava esperando o menino. Conta aqui pra gente. Eu tava esperando um menino. Eu tinha até sonhado na semana. É mesmo? Que ia nascer um menino. E aí, na hora do parto, eu fiquei preocupada. Na hora que nasceu, eu falei pro meu marido, é menina mesmo? Aí o médico, não, é um menino. Eu falei, como assim? E como vocês se acostumaram com a surpresa? Esperando uma menina e aparece um meninão. Foi fácil? Não, no momento eu fiquei muito... Porque eu queria muito uma menina. Mas aí quando ele falou assim, não, vai ser um menino, eu fiquei surpresa. Mas o importante é vir com saúde, né? E você chorou? O que você fez? Um susto, né? Nossa, eu fiquei muito assustada, mas eu disse, não, o importante é vir com saúde. O resto a gente corre atrás depois. Do enxoval, por exemplo. Né? Isso. Você conseguiu, porque você soube um pouquinho antes do parto. Você conseguiu ir lá na loja, trocar tudo? Consegui. Trocaram? Tudo, consegui. O que você alegou na loja? Olha, era menino, era menina, não sabia, e aí eu vou ter que trocar? Então, antes da gente comprar, eles falam que se caso for menina ou menino, se acontecer, eles trocam. Então, na hora eu já falei, então tá bom. Aliás, isso é uma informação muito importante para as lojas. Quando você for fazer o seu enxoval, peça isso. Olha, eu tô acreditando aqui no exame de ultrassom, tá dizendo que é um menino, mas se for uma menina, você vai trocar para mim? Olha, e pede por escrito isso para não ter dúvida, tá? Não custa nada. Acho que essa é uma dica boa. Eu nunca tinha pensado nisso. Né? Agora, se pintar quarto, por exemplo, parede de rosa, vocês chegaram a pintar de rosa? Você tinha pintado? E aí, pintou de novo ou não? A minha mãe
nada, ela foi lá e já meteu o braço. Agora mostra a chupeta, foi muito engraçado que ela Não chegou consegui hoje. trocar chupeta, Ela falou, porque ele se acostumou. No dia ele tava chorando muito, aí o que eu dei, ele não largou mais. Ah, tudo bem, essa coisa de cor não Mas tem vocês problema. sabem que a minha melhor amiga, quando eu era criança, era pra vir um menino. E o quarto dela inteiro era azul e veio uma menina, uma surpresa, que foi minha melhor amiga. E o quarto dela ficou até uma certa idade, tudo azul. Agora, há um problema nesse momento que é a história do nome. Porque você está com um nome na cabeça. Seu filho já tem um nome. Como é que fica isso? Você tinha uma segunda opção de nome lá atrás ou isso você correu para resolver? Então, como eu sempre imaginava que ia ser um menino, fundo do coração, eu já tinha um nome. Desde pequeno eu quis esse nome, Samuel. Foi difícil escolher o nome da menina. Eu me acostumei com a ideia de ter menina. Então facilitou a sua vida essa informação? muito. Olha, nós Tem um brinquedinho para ele Samuel, aqui. Ó. olha aqui. De menino. Tá com vontade De menino. mamar. Hã? Tá com vontade de mamar. Tá com vontade de mamar, a gente Vamos entende. deixar. Vamos deixar ele mamar. Deixar ele mamar. Deixa eu só perguntar para ela a história do nome também, só pra gente não perder essa mesma história. Como é que foi isso? Você tinha o nome de menina na sua cabeça, você até queria uma menina, como foi? Então, eu tinha escolhido Camille Vitória. E o meu esposo falou assim, ó, se for menino, vai ser Cauã. Então, já tinha os dois nomes escolhidos, né? Aí ele falou assim, se for o Cauã, então já tem o nome Cauã. Mas você conversava com a barriga? Passava a mão, Conversava, Camille. Chamava Camille. As meninas onde eu trabalho também, tudo chamava Camille, Vitória. Todo mundo chamava Mas Camille. esse é o Cauã. E veio o Cauã, veio o Samuel, os dois estão aqui com a gente. Olha, toda essa história, nós estamos debatendo essa história, daqui a pouco vamos mostrar um exame de ultrassom. 2 médicos estão ali posicionados. Tem uma mamãe de primeira viagem, vai tentar descobrir o sexo do bebê. Ela acha que é menino. Será? A gente vai mostrar para ela daqui a pouquinho. Estamos com essa discussão por conta do caso que aconteceu em Santos, você sabe disso. Gêmeos nasceram. O pai e a mãe esperavam 2 meninos. Vieram um menino e uma menina. A repórter Águida Queiroz está em Santos, onde mora a família dos gêmeos, Gustavo e Nicole. Oi, Águida. Para os pais, a suspeita da troca de bebês é página virada na vida da família. Eu imagino, o exame de DNA foi feito. Eles se convenceram de que o ultrassom é que causou toda essa confusão, uma falha no ultrassom, na verdade? Verdade, foi uma falha no ultrassom. Olha, Zucatelli, eu vou falar um pouquinho mais baixo, porque aqui, como aí no estúdio, vocês estão cheios de bebezinhos, né? Então, eu vou ter que falar um pouquinho baixo, porque aqui ao meu lado estão, claro, os gêmeos. O Gustavo, aqui, e a Nicole, junto comigo. A família está super feliz, super contente com tudo isso depois de todo esse susto, né? Ao meu lado, então, o pai dos gêmeos, Rodrigo. Rodrigo, bom dia. Bom dia. Como tem sido aí esses dias, desde sexta-feira para cá? Agora tá tudo mais tranquilo, estão curtindo mesmo os bebês? Agora que deu um pouco de tempo para curtir os nenês, né? Porque até então, desde sexta-feira, a gente não pode dar tanta atenção a eles por causa desse transtorno todo que tem acontecido. E a casa? Agora a casa tá cheia, né? Um entra e sai, são parentes, outros colegas também, jornalistas. Tem sido, assim, uma rotina bem diferente, né? Assim, é uma rotina que inédita, né? A gente não estava acostumado com isso, né? Mas o mais importante foi que tudo foi resolvido, né? Vocês estão aqui, vocês estão fazendo entrevista, vocês estão deixando bem claro o que está acontecendo. Eu acho importante também isso. E agora é curtir os meninos, né? Com um pouco mais de calma, com dedicação a eles, né? Não tem mais preocupação com o hospital, com exames, com o resultado de exames. Em falar em resultado de exames... Oi, Zucatelli, você gostaria de fazer uma pergunta? Eu tenho uma pergunta para o pai, sim, porque pai muitas vezes gosta de ter filho homem, né? Depois se encanta com a menina, depois não pensa em outra coisa, que é o caso do Edu, né? O Edu adora a Maria, apaixonado por ela. A gente já ouviu alguns casos aqui também de pais que queriam menina. Ele estava contando com 2 meninos para os dois baterem bola, jogarem no Santos. Estava com essa expectativa, né, pai? Conta aí. No Santos não. No Santos não, ele disse que no Santos não, Zucatelli. Vai jogar na Portuguesa de Desportos, em São Paulo. Mas você estava contando com 2 meninos, como é que foi isso? Você gostou da ideia, no fim, de ser um casal? Ah, sim, é aquilo, né? A gente estava esperando ali 2 meninos, né? E o que acontece? A Nicole enganou todo mundo. Né? Deu um drible, Hoje ela né? está aqui com a gente, é recebida como filho do mesmo jeito. É isso aí, é isso aí, é isso aí. Águida, e a mãe, Águida? Então, é isso mesmo que eu vou falar agora. O bacana é que agora o
Os bebezinhos, né, podem dividir a atenção aí entre os pais. O Nicolas, na verdade, a Nicole tá aqui toda bonitinha. E a Evelyn me disse que a Nicole é a que mais, assim, faminta, bebe muito leite, né? E gosta muito de ficar aí bem pertinho da mamãe. É bom que agora vai ter uma menina e faz companhia pra você, né, Evelyn? Ah, com certeza, eu tô muito feliz. A Evelyn é um pouquinho tímida. E me diga uma coisa, quem que é mais dorminhoco? É o Gustavo. Dorme bastante. Então a Nicole é um pouquinho mais agitada. É, bem mais, muito mais. Já dá pra identificar com quem a Nicole mais se parece? Ah, eu acho que o rostinho, acho que ela parece mais comigo. O Gustavo eu acho mais parecido com o pai. E essa história vai ficar pro resto da vida, né? Quer dizer, é uma história diferente de gêmeos e com tudo isso, quer dizer, você vai passar pra eles. É uma história de vida, né? Só vai ficar uma lembrança ruim mesmo, mas graças a Deus já passou. Agora é só curtir os bebês. Ok, então, Zucatelli é com você. Tá ótimo, Agda. Olha, como eu disse aqui, essa semana eu falei sobre isso, você, telespectador do Hoje em Dia, acompanhou aqui. É uma informação, a gente vai aprendendo todos os dias. Muitas vezes a gente confia 100% no resultado do exame e depois a gente aprende que nem sempre há uma garantia desta informação. Aprendemos mais uma. Ainda bem que o problema foi esse e não a troca de bebês, que o transtorno é muito maior, como a gente disse aqui. Edu, queria falar alguma coisa, né, Edu? É sobre isso mesmo que eu queria falar, porque assim, esse pai e essa mãe, com certeza, eles se sentiram aliviados. Primeiro, porque não houve uma troca de bebê, que é uma coisa muito grave, muito séria. No caso, foi uma troca do sexo do filho. Lógico que nos primeiros dias, eu acho que para um pai, para uma mãe, a gente fica imaginando, vai ser uma menina, nasce um menino. Mas o amor e o carinho não mudam. O pai e a mãe, acho que precisam de uma adaptação àquilo que ele já estava acostumado. Trocar o quarto, trocar a cor, tal. Lógico, pode até ser uma coisa chocante no início, mas depois se acostuma e o amor é incondicional. Agora, a troca de criança é uma coisa séria. Infelizmente, acontece em alguns estados do Brasil. E acho que esse pai e essa mãe se sentiram aliviados de saber que não aconteceu isso. Né? Olha, antes da gente ir para lá, só queria saber, vocês sabiam dessa chance, dessa possibilidade do exame não ser 100% confiável ou não? Não. Eu não sabia. Você sabia? Não. Então vamos lá? Vamos pra lá, a gente vai pedir licença às mães, vamos fazer o exame de ultrassom lá, vamos ver se a gente consegue descobrir. Vamos conversar com os especialistas, a gente vai passar por aqui, vamos acompanhar, a gente vai se aproximar aqui. Estamos chegando, portanto. Doutor Roberto, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Estamos recebendo a Viviane, doutora Viviane, e também a Simone. Primeiro filho da Simone. Você já fez outros exames, né, Simone? Já fiz, sim. Já fez, só que você não sabe o sexo do bebê ainda. Não, ele escondeu, não me revelou. Doutor Roberto, ele perguntava agora aqui as probabilidades, as possibilidades de acerto e de erro no caso do ultrassom. Celso, falando de uma maneira geral, para depois nós falarmos de situações particulares, de uma maneira geral, nós dizemos que é muito, muito raro um erro de sexo no ultrassom. É mesmo? É uma coisa que está bem abaixo de 1%. Olha Tanto só. que eu ouvia falar de casos e que haviam errado o ultrassom mas já tinha visto alguns casos em TV, mas é a primeira vez que eu tenho contato pessoal com gestantes onde houve um erro de sexo, assim, depois de uma certa etapa. Mas há situações em que a gente pode chamar a atenção das mamães, onde você pode gerar um mal-entendido. Por exemplo? Por exemplo, a época em que você faz o ultrassom. Às vezes você faz um ultrassom muito cedo, 2 meses e meio, 3 meses. E há uma coisa que a gente vê no ultrassomzinho de 2 meses e meio, 3 meses, que se chama broto genital. E dependendo da direção do broto genital, que é uma estrutura que vai dar origem ao clítoris ou ao pênis. Então, dependendo da direção do broto genital, tem uma chance maior de ser homem ou de ser mulher. Mas isso tem um acerto que está em torno de 80%, 85%. Agora, doutor, o ultrassom não é para se descobrir o sexo, é mais uma das possibilidades do ultrassom. Para que serve exatamente? O ultrassom é, na verdade, para ver se você tem um bebê aparentemente saudável, que está crescendo num ritmo bom, se não tem malformação, como é que está o líquido, a placenta, ou seja, para você ver a saúde da gravidez. Esse é o principal objetivo do ultrassom.
E a doutora Viviane vai fazer, então, agora o ultrassom, não é isso? Que tem experiência com isso, ela faz isso, ela é obstetra e fetóloga, tá certo? Eu nunca tinha ouvido essa palavra. Fetólogo. O que é um fetólogo? É um profissional que é especializado em medicina fetal. Então, assim, existem... As pessoas falam, eu faço medicina fetal ou, eu sou fetóloga, né? Do jeito que existe cardiologista, existe o fetólogo. Né? Mas não existe um nome bonito, a gente não achou. Então, mas é bonito, mas é bonito. Eu também. Já aprendeu. Você não sabe o sexo do bebê? Não. Certeza? Certeza que eu não sei. Mas você tem uma suspeita? Tenho. O que você acha? Menino. Fala, Gi. Na verdade, a suspeita é do meu primeiro exame, que ele, como o doutor disse, 80% ele deu um chute. Assim. Eu queria saber do Dr. Roberto se existe algum exame que dá para saber o sexo com certeza. Olha, se você fizer um ultrassom com um profissional da área de medicina fetal de 4 meses e meio em diante, nunca vi um caso de erro numa situação assim. Você pode ter até um sexo biológico aparente, externo, diferente do sexo genético. Você tem aqueles casos, né, de hermafroditismo, que geneticamente você tem um sexo, externamente outro. Mas um erro de ver a estrutura externa, não. Agora, existe um exame que você pode fazer também no sangue da mamãe. Ah, é? Existe. Olha, isso é bom. A partir de 9 semanas, esse exame, que se chama sexagem fetal... A partir de 9 semanas? Ele pode ser feito antes, mas é que a partir de 9 semanas, a chance de acerto dele é de 99,99%. Isso é importante, porque é 99,9, não é 100, em né? 10 mil. Teórico. Eu não vi nenhuma sexagem errada até o momento. O melhor é juntar os dois, não é? Exatamente. Junta os dois exames, não é isso? Mas a sexagem vem antes do ultrassom. Porque com 9 semanas você não tem tanta facilidade. A Cris está tentando segurar a doutora Viviane aqui para ela não contar para a Simone, porque eu acho que ela já sabe, né? Eu já sei. Você já sabe também? Já viu ali? Pela câmera. Não conta, peraí. Não Primeiro conta mostra pra gente onde tá o bebê aí, pra gente entender. Então vamos lá. Ele é danadinho, ele tá mexendo, aqui é o rostinho dele. Ele tá na televisão, ele sabe. É um bebê ainda de 4 meses, 17 semanas, então ainda não tem muita massa assim gordurosa, então ele parece muito um esqueletinho, né? Assim, tem os olhinhos, né? Olha isso. Os 2 olhinhos, a boquinha, a gente fala que parece uma caveirinha, né? Porque... Mas ele é bonitinho. Aqui é a cabecinha, a gente consegue ver as estruturas intracranianas, né? Eu seguro pra você, ele que uma mãe na hora do ultrassom não tem... Ele tá meio atravessadinho, mas a gente vê o coraçãozinho. Você quer escutar o coração? Pode colocar? Claro, por favor. Cadê o meu? Aqui. Esse é o melhor som. O que você falou que é o melhor som? O melhor som. Que tem pra mim é isso agora. Esse é o coraçãozinho. Aí a gente vê aqui a coluninha dele, né? Ele tá atravessadinho. A gente vê o canal. É um pouco difícil. E a gente vê aqui as perninhas, né? Então a gente tem uma coxinha, outra coxinha, as 2 canelinhas, os 2 pezinhos lindinhos aqui, ó, tá vendo? Olha só. Solinha do pé. E a gente vai ver ali no meio das perninhas. Opa! Tá chegando! Tá chegando! Olha lá, o que a gente vou tentar aumentar aqui. A gente vê. Vamos lá, agora pequeno. Ele resolveu não mostrar, né? Depois a gente pode ver em 3D? É possível? Eu vou tentar, não é uma idade... Opa! Você está vendo imagens, portanto, do ultrassom aqui. Você está vendo as imagens do ultrassom. A gente está preparando a sala para ultrassom, que é a sala escura mesmo. Exatamente. Perfeito. Tá tudo combinado. Escuta, e a gente consegue ver. Você já descobriu? Já. Já? Estou tentando uma foto melhor para vocês entenderem. Tá bom, mas não conta ainda. Não conta ainda. Estamos fazendo suspense aqui. A gente está fazendo suspense aqui. Mesmo que eu não veja, eu sabendo, já fico feliz. O 4D nessa idade não é muito aconselhável, porque não é idade boa para fazer, mas a gente tenta, porque ele é muito magrelinho, não fica muito bonitinho. Não tem problema, pra mãe tudo é lindo. Fica até um risco, fica lindo, não fica? Lindo. Fica, agora, Simone, você quer saber... parecendo um ETzinho. É o ET mais lindo do mundo, que você vai mais amar na vida. Por que você quer saber o sexo antes? Curiosidade. Você já comprou? Curiosidade? Você já comprou alguma coisa? Não comprei. Eu não comprei nada. Nem um sapatinho brilhinho? Eu não. Mas só você já ganhei. ganhou? Tudo de menino. Tudo de menino? Olha, quem que deu pra você de presente? Minha irmã, minhas sobrinhas. E o pai?
Não, também tá esperando. O que ele acha? Ah, ele tá do médico também, ele também acha que é menino. E ele tá feliz? Ah, tá. Ah, muito feliz, né? Muito feliz. E se for menino, já tem nome? Menino? Eu já tenho, ele ainda não decidiu assim, se ele vai aceitar. Murilo. Murilo. E se for menina? Então, se for menina, a gente vai ter que pensar, mas eu tenho alguns, mas a gente nem conversou a respeito, mas eu gosto de alguns. Tudo partiu daquele exame que você sabe que aconteceu em Santos, no litoral paulista. Os bebês nasceram, na verdade vieram uma menina e um menino, os pais esperavam 2 meninos. E nós estamos discutindo essa história. Eles fizeram 5 exames de ultrassom durante a gestação. E aí deu uma polêmica enorme se era uma troca de bebês. Não era, o exame de DNA comprovou que foi uma falha no exame de ultrassom. E por isso nós estamos discutindo aqui a maneira de se fazer esse exame e também a gente conversava com o Dr. Roberto Cardoso, que é obstetra, sobre a maneira como o médico deve dar essa notícia para a mãe. Mas antes do senhor me falar isso, o Edu tem uma pergunta também. Fala, Edu. Eu tenho, doutor Roberto, só para lembrar, há poucos anos atrás, quando a gente nasceu, por exemplo, nossos pais não sabiam se a gente ia nascer menino ou menina. Ficavam sabendo exatamente na hora. É lógico que é muito importante isso, os pais que querem saber o sexo, mas eu queria que o senhor falasse da importância de se fazer um ultrassom, porque hoje vários diagnósticos são dados através do ultrassom, então tem muita mãe que infelizmente não faz o pré-natal, não sabe da importância dele. Queria que o senhor falasse sobre isso. Bom, Edu, por essa sua pergunta, eu já tenho certeza que você seguramente tem mais do que 20 anos. Mais que 30. Porque há pelo menos 20 anos o diagnóstico de sexo fetal evoluiu muito, melhorou muito e hoje a gestante tem uma segurança bem maior para ver o sexo, mas realmente quando o Edu nasceu, ele já deve ter uns 25, né? 26, 36. 36, tá bom. Quando o Edu nasceu, ainda era um pouco difícil. Já existia o ultrassom, mas o ultrassom não tinha imagens com a definição suficiente para você ver. Agora, a maneira pela qual o médico fala... Isso é importante. Sim, muito importante. Porque, às vezes, você vê um broto genital, que é uma estrutura que você vê com 3 meses, que vai dar origem ao clítoris ou ao pênis. E pela inclinação dele, você tem uma chance maior de ser menino ou menina. E aí você fala, olha, nós temos aqui uma chance um pouco maior de ser um menino. E é muito importante prestar atenção se o médico está dizendo que parece ser um menino ou se é um menino. Como é que o senhor diz quando o senhor tem certeza que é uma menina? Quando é menina? Eu mando comprar o vestido que se não for mulher, eu uso. Descobriu? A gente já fez umas avaliações, deu pra ver. O que você tem pra mostrar pra gente aí? Vamos ver. Pode mostrar? Pode. Então, olha, esse aqui é um bebezinho como se estivesse sentado na nossa tela. Né? Então, eu vou usar aqui a minha setinha. Tá bom. Aqui tá o bumbumzinho. Uma coxinha com joelhinho. Eu vou segurar pra você que você tá muito Outra emocionada. coxinha com joelhinho. E aqui a gente vê o pipizinho dele. Opa! Ai, que lindo! É um menino, então? É um menino. Esse branquinho? Esse é o pipizinho dele, entre as duas perninhas. Essa é uma perninha, essa outra perninha. Ah, agora eu entendi. Como se ele estivesse sentadinho na tela. E dá pra ver que é corintiano também, sabe? Não tem como errar, né? Esse é um caso que não tem como errar, não é? A gente brinca, se for mulher, vai ser mulher de pintinho. Então. Porque tem pintinho. Tá, olha lá, Simone. Mulher o quê? Vai ser mulher de pintinho, porque tem pintinho. Porque pintinho tem. Ai, que legal. Então, Simone, comprovado então, hein, Simone? Comprovado. Tá feliz? Muito, muito feliz. Eu estaria de qualquer forma, mas como comprovou a minha suspeita, agora eu tô mais relaxada. Bom, então qual é o nome mesmo pro menino? Se meu marido aprovar, Murilo. Ô pai, tem que provar, né? Ela quer Murilo. É um Murilo já. Em rede nacional, agora acho que ele vai se render. Tá dando pra ver ele de outro ângulo também. O bumbumzinho aqui, né? As perninhas estão pra cima. Uma perninha aqui, outra aqui. Aí a gente vê aqui no meio da perninha, tem uma bolinha que é o saquinho e o pintinho ali. É um bebezinho de 17 semanas ali, ó. Então não é muito volumoso, assim, mas é um menino com certeza. Você tem outro tipo de imagem aqui, não tem? Tem o 3D, o que a gente consegue mostrar? O 3D e o 4D. Vamos ver? O 3D e 4D, vamos. Qual é a diferença? 4D, porque na verdade 3D é tridimensional, 4D... 4D é um 3D que faz uns frames por segundo, fica parecendo uma webcam. Uma webcam, você tem a sensação de movimento. Se você tiver no rostinho e ele bocejar, por exemplo, parece que você acompanhou o movimento do bocejo. Entendi. Aí você coloca, você consegue acionar isso. O mesmo exame, daqui a pouquinho a Cris vai trazer pra gente as notícias dos famosos, você não pode perder. Daqui a pouco, aqui no Hoje em Dia, as notícias dos famosos. Mas a gente tá vendo agora o famoso Murilo, olha, ele tá se mexendo.
Olha lá. Olha, tá vendo? Ele tá com a mãozinha do lado Isso do que a gente rosto. chama de 4D, isso? Tá abrindo a boquinha, abriu olha a lá. boquinha, ó. Olha lá. Levantou o rosto. Nessa fase, ainda não é tão bonitinho, porque eles são muito magrinhos, Celso. Tá. Lá pro 7º mês é que fica bem legal esse Mas eu tipo acho de que... design. Mas a mãe já tá achando ele bonitão, não tá? Fala, vai. Tô achando ele lindo já. Tá lindo, não tá? Lindo. É, eu E ele não imaginei. para de abrir a boca, olha. Olha lá. Ele tá com fome, eu Vai acho. ser cantor, né, bebê? Ó, Olha ó. lá. Nós acordamos cedo hoje. Foi isso, né? Ixi, agora ele tá mexendo a beça. Olha lá. Ó. Ele tá percebendo aquele assunto. É isso. Olha, o próximo apresentador Olha lá, hoje em dia. olha lá, vai trabalhar em televisão, pronto, ó. Colega de vocês. Começou bem cedo, a gente pode dizer isso, né? Anos e anos de experiência. Então, 4D é isso, a gente consegue ver imagem tridimensional em movimento. Então, Tá. a quarta dimensão não existe, mas seria a adição do movimento à imagem. Viviane, acho que a informação mais importante, a gente está fazendo tudo isso aqui num divertido tom de brincadeira, falando sobre a descoberta do sexo aqui do filho da Simone. Mas, Viviane, o mais importante é o que a gente está falando desde o começo. Como é que está a saúde dele na avaliação que você está fazendo aqui? Isso que é o Eu que fiz vale, a né? avaliação muito por cima, dei uma olhadinha. Não é a época ideal de fazer rastreamento de malformações, mas o que ele mostra até agora parece tudo direitinho. Ai, Tudo graças direitinho. a Deus. Que boa notícia, Que né? bom, lógico. Olha lá Olha. o pintinho, ó. Olha lá. Pronto, mostrou de novo para ela. Olha, eu agradeço bastante a participação do Dr. Roberto Cardoso, também da Simone Paulino, parabéns, Simone, da doutora Viviane, das nossas outras duas convidadas que estão ali, que levaram um susto, mas deu tudo certo, felizmente, descobriram depois, que é a Graziela e a Juliana. Muito obrigado pela presença. A gente vai falar mais sobre exames, sobre pré-natal. O importante é o que o Edu falou, tem que fazer todos os exames, tem que fazer o pré-natal direitinho para evitar qualquer problema. Obrigado mais uma vez pela presença.